Vamos agora para a resolução do item C, construindo o gráfico da nossa função cotangente. Vamos lá? Esse é o gráfico base. Observe que o eixo y é uma assíntota. A cada 2 quadrantes o gráfico se repete, por isso que o período é π, ok? Bom, de cara eu já percebo que há um rebatimento em x. Tá vendo a mudança do sinal? Então, o que está à direita vem para a esquerda. Eu não preciso rebater os dois. Como o período é π, basta rebater um período. Então, o que está à direita vem para a esquerda. Faço o efeito espelho. Se ele se aproximou aqui por cima, ele se aproxima por cima também. Só que agora, rebatendo, ele vai fazer o movimento contrário. Em vez dele descer, ele vem subindo. Então, rebatendo o π, ele vai se transformar no menos π. O π sobre 2 no menos π sobre 2. Então, o gráfico que eu preciso fazer agora é o gráfico vermelho. Então, em vez de fazer um gráfico descendo, eu vou fazer um gráfico entre as duas assíntotas subindo. Ou seja, esse gráfico vai ficar parecido com a tangente. Vamos lá, então? Vamos lá. Atualizando as informações, lembro que não preciso me preocupar com 3, porque a cotangente não possui amplitude, porque o gráfico tende de menos infinito a mais infinito. Vamos começar calculando o período da função. É o que pega a parte que contém a variável, só a variável, que é x sobre 3, e iguala o período original, que é π. Passo 3 multiplicando, então o período da nossa função, o período dela vai ser igual a 3π. Período por quadrante divide por 2, porque são 2 quadrantes. Então vai ser 3π sobre 2. Translação iguala o arco a zero. Deixa eu isolar aqui a variável. Joguei o π sobre 2 para o outro lado, acertei o sinal. Multiplica por menos 1, ambos ficam positivo, e o 3 vai multiplicando. Então, o x é igual a 3π sobre 2. Pronto! Agora, vamos dar início à construção do nosso gráfico aqui no item C. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu fazer os eixos originais. Pronto. De cara eu já percebo que há uma translação em y, afinal, por fora da função, eu subtraí raiz de 3. Esse vai ser, portanto, o eixo x' menos raiz de 3. Agora vamos fazer a translação com o eixo x, lembrando que a translação com o eixo x, ou seja, o eixo y é uma assíntota. Então, quando eu transladar, vira uma assíntota. Vamos transladar o 3π sobre 2 positivo. Pronto. Esse é o novo eixo. 3π sobre 2. O próximo não é uma assíntota, depois passa a ser. Eu sei que andando para a esquerda é a mesma coisa que andando para a direita, tá? Então, o próximo vai ser uma assíntota, ele volta para o eixo central. Depois passa a ter uma assíntota de novo. Tá aqui. Aí volta a passar pelo eixo e volta a ter uma assíntota. Volta a passar pelo eixo central, que é o x', e volta a ter uma assíntota. Então já fiz o jeitão do gráfico. Agora falta descobrir os valores, que é ficar aplicando o período por quadrante. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, que é o novo eixo, e vou aplicar somando 3π sobre 2. Para descobrir depois o próximo quadrante, faço a mesma coisa. E vou somando 3π sobre 2 até finalizar. Bom, vamos lá? Quanto que é 3π sobre 2 com mais 3π sobre 2? Aqui dá para fazer de cabeça que é 3π. 3π mais 3π sobre 2 vai dar 4,5, né? Porque 3,5 é 1,5. 4,5 é 9 sobre 2. 4,5 mais 1,5 vai dar 6. Aqui é 6π. Mais 1,5 é 7,5, que é 15π sobre 2. Ou aplica
aquela ideia de ficar somando na calculadora. Vamos construir nosso gráfico, ignora o eixo Y, tá, gente? O que manda é o eixo Y'. Sai lá de baixo e sobe, é o gráfico vermelho. Então ele vai fazer esse movimento. Sai lá de baixo, passa pelo ponto, o eixo central e sobe. Sai lá de baixo, vai para o eixo central e sobe. Vamos agora descobrir as interseções com o eixo X, igualando a função a zero. Ao igualar a zero, eu já vou jogar o raiz de 3 para o outro lado. O menos raiz de 3 vai ficar mais raiz de 3. Ok? Pronto. Vou passar o 3 dividindo. O 3 vem dividindo, fica a raiz de 3 sobre 3. Pergunta, aonde a cotangente vale isso? Vou pegar o arco e igualar ao valor da cotangente. Bom, vamos lá olhar para a nossa tabelinha, que eu já deduzi. Cotangente, raiz de 3 sobre 3, π sobre 3. Então a cotangente vale isso no π sobre 3. Agora é hora de tirar o mínimo, entre 3 e 2 é 6, 6 por 3 é 2, 6 por 2 é 3, 6 por 3 é 2. Cancela, o 3π vem subtraindo, 2π menos 3π dá menos π. Então o primeiro corte acontecerá, deixa eu jogar aqui para cima, deixa eu acertar os sinais, multiplicar por menos 1, o primeiro corte é no π sobre 2. Ok? O problema é que eu não tenho esse π sobre 2, porque o π sobre 2 está antes do 3π sobre 2. Então, para descobrir o primeiro corte válido no meu gráfico, eu vou ter que aplicar o período. Isso é comum acontecer quando tem uma translação em x, tá? Fazer o acerto. Então, pega o período e soma 3π. Se eu pegar meio e somar com 3, vai dar 3,5, que é o equivalente a 7π sobre 2. O 7π sobre 2 está aqui, hein, gente? Entre o 3 e o 4,5. Então, esse aqui é a primeira raiz do nosso gráfico. Como eu quero determinar a segunda raiz, aplico o período de novo. Lembro que o período é 3π, hein? Vamos lá. 3,5 mais 3, 3,5, 6,5. 6,5 é 13 sobre 2. Ou faz na calculadora, você vai descobrir aqui 13 sobre 2. E está correto, porque tem que estar entre 6 e 7,5, o 6,5 está na região. Prontinho, agora é só escrever as respostas finais, começando, claro, pelo conjunto solução. Ou indica a raiz original ou qualquer raiz do gráfico. Eu vou indicar a raiz original. Você escolhe e aplica o período, o tempo que demora para repetir, não esquecendo do K, que o K indica que isso vai acontecer infinitas vezes. O domínio é você excluir a assíntota. Eu gosto de excluir a primeira. A primeira assíntota no eixo Y' deu 3π sobre 2. E não esqueça de somar o período, porque essa assíntota se repete infinitamente no gráfico. Lembro que a imagem os reais, porque o gráfico sai de menos infinito ao mais infinito. Prontinho. Esse é o item C.